Nós estamos estudando sobre Jesus como um líder, mas um líder diferente de tudo que você já viu. Por exemplo, ele é um líder que enfrentou o próprio diabo. Não tem nenhum líder que faça isso. Se algum líder vai enfrentar o inimigo, vai ser sempre em nome de Jesus. Jesus não tem intermediários. Ele lidou com Satanás ele próprio. Ele é um líder diferente também porque ele ensinou sobre si mesmo. Nenhum líder pode ensinar sobre si mesmo. Sempre ensina sobre Jesus. E ele é um líder diferente também porque ele expulsava demônios e curava as pessoas em seu próprio nome. Ele não precisava falar, em nome de fulano de tal, eu expulso esse demônio. Ou eu curo em nome de fulano de tal. Ele fazia por si próprio. Então ele era um líder diferente. Tem uns líderes que querem ser tão diferentes quanto ele, né? Mas não conseguem. Então ele é diferente porque ele lida com o diabo ele próprio. Ele é diferente porque ele ensina sobre si mesmo. E ele cura e expulsa demônios em seu próprio nome. Então ele é um líder diferente. Como já vimos a primeira parte, vamos ver a segunda parte agora, onde vamos ver Jesus ensinando sobre a si mesmo ou ensinando a si mesmo. E isso é Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4, a partir do versículo 14. Um líder que prega a si mesmo. No versículo 14 nós vamos ver que Jesus obedecia ao Espírito Santo. Alguém pode ler o versículo 14? Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então notem a ligação que tem esse versículo com o versículo 1. Alguém pode ler o versículo 1? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Qual a relação que vocês veem? O Espírito Santo o levou para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. E agora o mesmo Espírito traz ele de volta. Então o Espírito Santo o levou para o deserto e ele regressa dali para a Galiléia pelo poder do Espírito Santo. Então a nossa vida deveria ser como o salmista diz, ele guardará a tua entrada e a tua saída. Então o nosso Senhor Jesus, ele andou assim. Onde ele entrava, é porque Deus o guiava. Quando ele saía, Deus o guiava também. Então que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída também, de todos vocês. E o Senhor Jesus não precisou de muito tempo para ficar famoso. A fama dele já começou a correr por toda a circunvizinhança da Galiléia. Não faz mal você entender um pouquinho do mapa. Qualquer pesquisa aí na internet você descobre, tá? A parte de baixo é Judeia. Judeia é onde tem o centro religioso de Israel. Ali que tem os doutores, ali que tem um conselho chamado Sinédrio. É ali que tem o templo. É ali que tudo acontece em relação à fé judaica. O norte é a Galiléia, é o lugar dos caipiras. Lá as pessoas são desprezadas, lá as pessoas são pescadoras, lá as pessoas são misturadas. A Galiléia dos gentios. Então não é coisa boa para aqueles que são preconceituosos, não é coisa boa morar na Galiléia. Galiléia é um lugar mais desprezado. Mas Jesus
ele começa o ministério dele na região da Galileia. Ele ficou famoso lá, porque se ele ficasse famoso logo de cara na Judéia, isso ia ser um problema sério. Talvez nós não teríamos 3 anos de ministério de Jesus. Mas ali deu tempo para que as notícias fossem um pouquinho mais devagar, até pegar fogo na Judéia em relação à pessoa de Jesus. Então ele é famoso num lugar que não é tão famoso, na Galileia. E ali ele vai para uma cidade, vai para outra. A cidade natal de Jesus, de nascimento, é Belém, região da Judéia. Mas ele foi morar em Nazaré. E ele ficava entre Nazaré e Cafarnaum, 2 cidades muito importantes. Ele fez muitos sinais em vários lugares. Em Nazaré houve uma exceção, e nós vamos ver essa exceção também. Então Jesus obedecia ao Espírito Santo. Entrou no deserto, saiu do deserto pelo poder e pela direção do Espírito Santo. Jesus ensinava as multidões, e as multidões glorificavam a Jesus. As multidões, pelo menos em dado momento, começaram a aceitar o ensino dele. Veja o versículo 15, alguém pode ler. O maior centro religioso, o principal centro religioso dos judeus era o templo. O templo era na Judéia. Não podia ter templo em outro lugar. Não podia sacrificar animais em outros lugares. Mas o que eles faziam? Eles só viviam de 3 ou 5 festas por ano? Não. Semanalmente, ou poderíamos até diariamente, eles tinham contato com as coisas de Deus. Como eles faziam isso? Eles montaram em vários lugares sinagogas. Ninguém sabe de onde veio as sinagogas, tem teorias aí que vieram do cativeiro, que Esdras foi o fundador das sinagogas, mas ninguém sabe. As sinagogas eram lugares como esse aqui, por exemplo, lugares pequenos, onde as pessoas de uma certa região, de um vilarejo, elas se reuniam para ler as Escrituras. Não havia sumo sacerdote nas sinagogas, não havia sacerdotes nas sinagogas, mas havia pessoas comuns. E das pessoas comuns, algumas, não todas, tá? Algumas pessoas podiam se levantar, ir até uma prateleira. Na verdade não era prateleira, eram uns jarros assim, onde havia rolos da Bíblia, caríssimos, né? Mas eles começaram a financiar essas sinagogas para ter aquilo ali, porque ninguém tinha a Bíblia em casa. Então, algumas pessoas podiam chegar ali na frente e pegar um rolo e ler. Uma vez por semana eles liam a Torá. A Torá era o Pentateuco. E em outros dias, então era religioso ler o Pentateuco, sempre eles liam. Em outros dias eles podiam ler os profetas, ou os livros históricos também, né? Então os navins que eles chamavam, que eram os profetas. Quem podia levantar aí e ler? Só homem, e só homem de 30 anos para cima. Bom, quem dirigiu hoje? Culto. 41. Então você pode. Você pode, tá? Pessoas com 30 anos para baixo não podiam ler. Ou com 29 anos, né? Não podia ler. Com 30 anos podia. Daí a razão porque Jesus apareceu com 30 anos. Não adiantava ele aparecer com 28 anos. Não ia fazer nada, não podia fazer nada. Mas agora ele pode
ir lá, então ele se levanta e ele lê. Mas eu também não falei outro detalhe. Não era apenas um homem com 30 anos, tinha que ser alguém que era um rabi. Rabi quer dizer mestre, que tenha estudado em uma das duas faculdades, Hillel ou Shammai. Eram as duas universidades que ensinavam a Bíblia lá. Mas Jesus não foi nenhuma dessas duas. Eles abriam exceções para as pessoas que não estudaram formalmente, mas que eram reconhecidas pela autoridade. Nós temos vários mestres, escritores de livros, né? Estudantes de teologia gostam deles e tudo mais, e eles nunca entraram numa faculdade. Eles ganharam doutorado, porque o trabalho que eles prestaram no meio do povo de Deus foi tão importante que algumas universidades deram para eles o título de doutores. Então nós temos alguns, vou citar só um, Tozer, por exemplo. A.W. Tozer é um dos homens. E houve vários no passado assim. Jesus foi um homem assim, que tinha um título honorífico, ou seja, um título de honra. Ele era um rabi por honra, porque quando ele abria a boca para falar, era tanta sabedoria que eles falaram: esse homem é um doutor, esse homem é um mestre. Então eles deram essa oportunidade para Jesus. Jesus não reclamou não. Ele aproveitava essas oportunidades e plural, tá? Nas sinagogas, onde ele chegava, ele podia chegar lá na frente, pegar um rolo e ler. E até ensinar. Então esse era Jesus. Muitas coisas a gente não ficou sabendo como que ele ganha essa autoridade, mas ele ganha a autoridade. Então por isso que ele ensinava nas sinagogas e o povo aplaudia, o povo gostava, glorificava Jesus. No versículo 16, nós vamos ver que ele obtinha a permissão para ler nas sinagogas, como eu falei, né? Versículo 16, alguém pode ler? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Um sábado, veio toda a sinagoga, seguindo o seu costume, levantou-se para ler. Isso. É o derachá, como eles chamavam, né, os judeus, né? Derachá quer dizer uma pregação. Ele podia fazer uma pregação. Quando vinha pessoas visitando, eles sempre convidavam. Paulo, por exemplo, visitando as sinagogas, eles falavam: tem notícia de Jerusalém? Toma aqui a palavra. Então algumas pessoas eram reconhecidas e Jesus era uma dessas pessoas. E na própria cidade onde ele foi criado, imagina, eles viram o menino Jesus crescendo e agora é um homem, 30 anos, e eles davam a oportunidade para ele também. Ele se levanta ali para ler. Então parece que Jesus, a princípios apenas, ele tinha autoridade na própria cidade onde ele foi criado. No versículo 17 em diante, nós vamos ver que Jesus pega, lê e prega, ou aplica a palavra de Deus para si próprio. Então ele é um líder diferente. Todo líder poderia ler, mas ele sempre exaltava Deus, né? Esperava o Messias que ia vir. Agora vem alguém, pega o rolo, procura lá uma passagem, porque não era o dia da Torá, era o dia que ele podia ler os profetas, né? E ele procura um profeta, procura um texto daquele profeta e lê e fala: aqui está falando sobre mim. Endoidou de vez. Então esse Jesus era diferente dos outros líderes. Ou ele era Deus, ou ele era louco. Não tinha um meio termo para Jesus. Versículo 17, alguém pode ler? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito:
Isso, ficou um dueto, depois ficou um duelo, né? Mas ficou bonito. Então deram para ele o livro do profeta Isaías. Tá aqui, vamos sortear. Vamos ler um profeta hoje. Então tinha sempre o líder da sinagoga. E o líder, ele escolheu o profeta Isaías, tá aí, lê. E ele abre, aí ele procura. Ele procura e ele acha o que ele quer ler. E o que ele quer ler é assim, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E a sinagoga fala, amém, amém, nós estamos esperando o Messias. Que texto lindo que você leu. Nós estamos esperando esse Messias. Foi uma ótima escolha. Isaías 61, não é isso? E ele lê Isaías 61 e ele continua também com uma outra parte, né? No versículo 19. Alguém pode ler? E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, o texto que ele leu foi sobre alguém que viria, o Messias enviado por Deus. O Messias é ungido, né? Então ele viria, aqui ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito Santo o ungiu. Ungido, Messias, Cristo, mesma palavra. Então ele me ungiu para fazer o quê? Para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos. As pessoas precisavam de libertação. Elas precisavam de libertação por fora, ou seja, Roma, Síria, eram governos que oprimiam o povo. Precisavam de libertação por dentro, medos, temores, talvez espíritos maus, doenças, várias coisas. Aí ele continua para restaurar vista aos cegos, cura física mesmo, não cegueira espiritual apenas, para pôr em liberdade os oprimidos, os pobres que eram oprimidos. E ele lê uma parte muito importante: apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? A cada 49 anos, no 50º ano, era chamado o ano do jubileu. Quem tinha dívida ia ser perdoado de todas as dívidas. Quem tinha escravo tinha que libertar os escravos. Quem tinha uma propriedade que ainda estava em partilha, em juízo, estava tudo resolvido, a propriedade é sua, acabou. Quem tinha processos correndo, alguém tem processo correndo por aí? É o dia que resolve todos os processos. Que ano maravilhoso, quando você é o beneficiado, né? Que ano maravilhoso. E Deus sabe que tem malandrinho, né? Tem brasileiro para todo canto, né? Aí tinha gente assim, eu vou comprar uma coisa assim no 49º ano. Uma coisa que tem assim 36 meses para pagar. Eu vou esperar o 49º ano. Por quê? Eu só vou pagar algumas parcelas e daí já é meu. Deus falou, se você fizer isso, eu sei a intenção do seu coração. Então, o ano aceitável do Senhor era um ano de libertação total. E ele fala, o Messias vai vir, ele lê, né? O Messias vai vir e vai estabelecer esse período. Eu acho que todo mundo ia dizer, você escolheu uma ótima passagem. É lindo, nós estamos esperando. E quando vai ser, nós não sabemos, mas nós estamos esperando esse ungido.
Aí vem o problema, meus irmãos. Aí vem o problema. O versículo 20, alguém pode ler? Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Isso. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então ele lê, ele enrola de volta, ele dá para o assistente lá da sinagoga e vai sentar. Aí todo mundo olha para ele. Tá, você leu. E aí, vai falar alguma coisa? Você nunca foi na Batista Bíblica lá em Jacutinga? Os dirigentes, eles leem um texto, depois eles dão uma devocionalzinha, né? Você não vai falar alguma coisa sobre o texto? Todo mundo ali pensando se Jesus faria isso, né? Leitura da Bíblia é muito bom, irmãos. E a gente tem que ler. Não pare de ler a Bíblia. Leia do jeito que você quiser. Mas leia toda a Bíblia. Quando você terminar, você começa de novo. Você tem que ler a palavra de Deus. Mas Deus deixou pregadores, mestres. Ele não queria apenas que a gente lesse a Bíblia, mas que a gente ouvisse os ensinamentos da palavra de Deus. Porque neles tem aplicações. Às vezes boas aplicações. E quando Jesus leu, todo mundo aguardava. E agora? Vai dizer o que? Esse texto serve para nós de que maneira? Versículo 21 agora. Pode ler? 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agora começaram as aplicações. E a aplicação de Jesus não era: meus irmãos, um dia nós veremos esse Messias. Um dia nós teremos a libertação dos cativos, a cura dos cegos. E nós vamos ter os pobres cuidados. Nós vamos ter um ano de libertação total para todo mundo. Era uma aplicação razoável e todo mundo ia dizer amém. Mas o que ele diz? Qual a palavra aqui que é um martelo? Qual é a palavra? Hoje. Como é que você pode ter tanta certeza? Irmãos, se eu falar aqui, o Senhor vai buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele vem até as nuvens. Vocês vão dizer? Amém. Se eu falar assim, hoje não vai ter culto à noite, porque nós seremos arrebatados antes. Tá acreditando em falso profeta, hein? Você não pode falar aquilo que você não tem certeza. Mas o Senhor Jesus falou: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então foi ousada aquela aplicação de Jesus, né? Em outras palavras, ele estava dizendo que ou ele sabia onde estava o Messias, ou ele estava dizendo: eu sou o Messias. Versículo 22, Jesus falava então essas palavras de graça, nos dois sentidos. Era de graça porque era um presente de Deus para todo mundo, e era de graça porque ele não cobrava nada por aquelas palavras. Veja o versículo 22, alguém pode ler? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então, aqui dá a impressão, numa leitura mais rápida, descuidada, dá a impressão que eles estavam gostando do que ele estava falando. Essa é a impressão que dá, porque eles davam testemunho, se maravilhavam das palavras graciosas, né, que saía dos lábios dele, mas, a gente está muito empolgado com esse homem. Esse homem acabou de falar que hoje o Messias chegou.
Mas vamos falar um pouquinho da origem desse homem. Ele não é o filho de José? Aí desmonta todo o sonho de Messias, né? É um homem simples. Ele quer ser mais do que a gente agora? Pode falar, Elcia. Então, no começo o irmão falou sobre os 30 anos, né? Quando eu tinha citado, acho que essa foi a primeira vez que ele subiu um pouco cumprindo a própria profecia. Parece que ele já tinha ensinado outras vezes, só que a Bíblia não registra, né? Mas talvez ele tenha falado isso em outras sinagogas também, né? Por onde ele foi. Mas especificamente nessa, e vai explicar por que nesta. Porque era Nazaré, a cidade onde ele foi criado, né? Parece que em outras não houve o problema que houve aqui. Mas então eles estão, agora, ao mesmo tempo que estavam maravilhados, agora eles caem em si e falam, não vamos dar tanta corda para esse homem não, porque ele é filho de José, ou seja, um comum. Eles deveriam falar, se eles estavam realmente maravilhados, ele é filho de quem? Ele é filho de Deus, ele é o Messias. Mas não, ele é o carpinteiro, E agora ele está dando uma de Messias aqui no meio da gente. Jesus, ele não era totalmente aceito na cidade onde ele foi criado. Não na cidade onde ele nasceu, porque nem vem ao caso. Ninguém conhece Jesus lá em Belém, né? Nessa altura aqui. Mas nós estamos falando de onde ele foi criado. Onde ele ia para o templo todos os anos. Com 12 anos estava lá conversando com as pessoas, mas eu estou falando, ele foi em Jerusalém, mas ele foi com as pessoas da região dele. O pessoal de Nazaré já conhecia quem era Jesus. Mas agora, ele em Nazaré, homem feito, como se diz, né? 30 anos. E com essa sabedoria de palavras que eles aceitavam, a autoridade, por isso que ele foi lá e leu, mas aí ele já ultrapassou o limite dele, na opinião deles. Ou seja, você ter autoridade dada por nós para ler, para pregar, para aplicar as escrituras, ótimo. Agora, você falar que você é o Messias, aí, rapazinho, você já passou dos limites. No versículo 23, o Senhor Jesus já atinou, já sabia qual era o pensamento deles. E ele usa aqui de um provérbio que era comum lá antigamente. Versículo 23, alguém pode ler? Então ele disse, sem dúvida vocês citarão para um ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade, o mesmo que fez em Cafarnaum. Médico, cura-te a ti mesmo, quer dizer, prove o que você está falando. Irmãos, não ficou dúvida nenhuma. Talvez para você tenha ficado, mas para os ouvintes da sinagoga não ficou dúvida nenhuma. Ele estava falando, eu sou Messias. Esse ungido aí, o Cristo, o Messias, sou eu. Hoje se cumpre isso. Aí Jesus já se antecipa, já se adianta e fala, eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando, prove o que você está falando. Ou seja, nós estamos ouvindo que em Cafarnaum, a cidade vizinha aqui, você está fazendo ali muitas coisas. Então, você está vendo? Jesus já era famoso. O problema foi aqui, nessa sinagoga em Nazaré. Em Cafarnaum você fez muitas coisas. Provavelmente eles estão pensando em sinais. Faz aqui então. Meus irmãos, Deus não é um Deus que satisfaz a curiosidade das pessoas. Ele quer obediência. Se você falar para Deus, eu quero saber a sua vontade, Deus pergunta, para quê? Para que você quer saber a minha vontade para a sua vida?
qual que deve ser a nossa atitude quando a gente pede para Deus? Eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Qual deve ser a atitude? Obediência, obedecer. Eu quero saber, só para saber mesmo. Só para saber. Então Deus, Jesus, né? Ele já se antecipa, ele sabe o que está na mente deles e ele responde. Eu vou responder para vocês. E como é que ele responde? Da maneira mais ofensiva que você pode imaginar. Lendo assim, parece bonito, e é bonito. Mas para eles que estavam ouvindo o que Jesus falou, Jesus estava ofendendo muito a eles. Então vamos continuar com o texto. Versículo 24, alguém pode ler? Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então Jesus já sabia, vocês estão duvidando de mim, né? Mas tudo bem, eu sou de Nazaré, fui criado aqui. E nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então é de se esperar que vocês não vão me aceitar. Porque no passado, Deus levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Obadias, levantou um monte. Eles não eram aceitos. Os profetas não eram aceitos. Então vocês estão fazendo comigo a mesma coisa. Vocês não estão me aceitando. Mas eu vou provocar vocês um pouquinho mais. Versículo 25. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante os anos dele, e houve uma grande fome em toda aquela terra. É como se Jesus dissesse, vocês estão pedindo que eu faça sinais aqui, não é? Querem que eu seja o showman, o homem show, o homem espetáculo. Vocês querem que eu cure pessoas, faça um monte de coisa aqui. Então eu vou dizer para vocês sobre algumas curas. Por exemplo, lá na época de Elias, o céu se fechou por 3 anos e meio, não choveu, não é isso? 3 anos e meio não choveu. Reinou grande fome. Aí Elias, ele foi amparado por uma viúva, não foi? Ele foi acolhido, a palavra aqui é acolhido, recepcionado por uma viúva. Essa viúva era de qual cidade? Sarepta. Onde é que fica esse negócio? Líbano. Guarde isso aí, Líbano. Versículo 26, alguém pode ler? E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Isso. Quem cuidou de Elias foi uma viúva estrangeira. Versículo 27. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, do Sírio. Então a viúva de Sarepta, ele fez ali um grande sinal, Elias, mas foi para uma estrangeira. Quantos leprosos tinha Israel? Muitos leprosos, nos dias do profeta Eliseu, o sucessor de Elias, né? E a Bíblia menciona quais foram os leprosos que foram purificados. Qual foi? Naamã, um comandante da onde? Da Síria. Estrangeiro. Estão pegando aí? Os estrangeiros são abençoados e os de casa não são abençoados. Por quê? Porque os estrangeiros creram e os de casa rejeitaram. Ele já está dando uma dica. Eu fiz sinal em Cafarnaum e vou fazer sinais em outros lugares porque eles creem. Mas nessa cidade, a cidade da onde eu fui criado, essa cidade não está me aceitando. Então, quando ele fala de
Naamã e fala da viúva de Sarepta, ele está ofendendo o pessoal de Nazaré. Versículo 20, você fala, mas eu não estou entendendo assim. Tá, mas leia o versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Tá bom? Não importa se você não está entendendo, eles entenderam. A pessoa em foco entendeu claramente. Talvez tem coisas que você entende mais porque elas batem mais no seu orgulho, né? E para eles isso aí bateu muito no orgulho deles. Bom, imagina você elogiar um filho e o outro filho fica ofendido. Você não entende por quê, né? Mas ele entendeu por quê. Então, quando Jesus ofende dessa maneira o pessoal de Nazaré, ele realmente arrumou uma briga ali. Porque ele não, na mente deles, ele não deveria falar assim. Foi jogo sujo que ele fez. Ele deveria nos elogiar. E ele nos criticou, dizendo que um profeta não tem honra na sua própria terra. Qual a terra de Jesus? Nazaré. Aí ele vai dar exemplo de fé. Ele fala da viúva libanesa. Ele fala do comandante sírio. Ele está falando de estrangeiros. Então o Senhor Jesus, ele realmente ofendeu aquelas pessoas. Elas ficaram cheias de ira, porque elas pediram sinais. E ele deu uma bronca nelas. Versículo, agora é o 29, né? E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Mas eles não se maravilharam das palavras de graça que Jesus oferecia? Pois é, irmãos, fica sabendo que entre o amor e o ódio tem um fiozinho de cabelo só, tá? Entre a amizade e inimizade tem um fiozinho de cabelo. Entre um casamento e um divórcio tem um fiozinho de cabelo. A gente está sempre na corda bamba. Sempre. Você tem que tomar muito cuidado com as situações da sua vida, porque para ela virar de uma vez para outro rumo é muito fácil. De saúde para doença, fiozinho de cabelo. A situação da nossa vida, ela muda assim repentinamente. Então não coloca muito coração num estado da sua vida, porque pode mudar. Da riqueza para a pobreza, olha lá. Então, de se maravilhar com aquele homem, com as palavras de graça que ele dava, para desejar matá-lo, um pulinho. Aquela multidão. E outra coisa, existe algo chamado histeria coletiva. O quanto você puder fugir de coletividade, fuja. Porque coletividade é maluca. Todo mundo fica doido. Uma histeria coletiva. Eles juntando ali, todo mundo, um dando força para o outro, vão como que empurrando Jesus até a montanha, e de lá eles pensam em jogar num precipício Jesus. Aqui vai acontecer algo maravilhoso que acontece nos evangelhos 3 vezes, que é o versículo 30. Alguém pode ler? Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Tem uma aparente contradição aqui, né? O versículo 29 e o versículo 30. Por quê? No versículo 29 parece que eles tinham domínio sobre a situação. Porque eles levaram Jesus até lá. Se levaram até lá uma multidão, é só jogar para baixo e matar. Mas a Bíblia não explica. Das 3 vezes acontece isso. A Bíblia não explica. E Jesus passa no meio deles e se retira.
Cadê aquela multidão enfurecida? Vou imaginar aqui assistindo o filme da Marvel, tá? Todo mundo paralisou. Sabe quando paralisa e vai tudo em câmera lenta, assim, todo mundo parado? Parece que alguma coisa aconteceu assim. Porque em outros textos, tem mais 2 textos que falam sobre isso, tem uma explicação. E a explicação era: a sua hora não era chegada. Essa foi a explicação. Então o Senhor Jesus, ele soube escapar da morte. Ele não se entregou assim antes da hora. Ele ia morrer sim, mas ia morrer do jeito que o cordeiro tinha que morrer. Não era jogado de um precipício, não é assim que era o sacrifício. Não era apedrejado também, era de outra maneira que o cordeiro morria. Então não chegou a hora, o momento e o método da morte de Jesus. E ele escapa. Como? A Bíblia não diz. Algum milagre ali aconteceu. Eu acho que por enquanto é isso que nós vamos estudar sobre esse líder que prega sobre si mesmo. Deus abençoe os irmãos. Continuem amando a esse mestre. Cuidado com a multidão. Cuidado com muita emoção num assunto só, porque ele, da noite para o dia, ele vira mesmo. Confie no Senhor. Tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por teu Filho amado, Jesus Cristo. Pregou a si mesmo, nós cremos nisso. Mas aqueles que deveriam acolhê-lo não acolheram. E nós queremos, ó Pai, acolher o Senhor Jesus no nosso coração, ter vidas transformadas e ser como Ele também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.